Bom dia. Bom dia, pessoal. A matemática. Tudo bem? Vamos lá, hoje nós vamos falar sobre equivalência de frações. Bom dia. Bom dia, bom dia. Página 57, pessoal. Vamos esperar um minutinho o pessoal entrar para a gente começar. Pessoal, eu preciso dar um recado para vocês. Não sei se vocês já viram, mas quem já fez todas as atividades das 3 primeiras semanas, eu já fechei a nota e já coloquei lá no Galileu, tá? A média das 3 primeiras semanas. E quem não fez... Eu fiz. Eu quem? A Camille, é que tá o nome da minha mãe, mas eu fiz ontem. Ah, tá. Só estou falando que quem não fez, pedir para fazer hoje, porque eu preciso fechar as notas e depois sexta-feira vai fechar e não tem como fazer mais, tá? Então, oi, Já pode fazer semana 5? depois da live de hoje pode. Ô, professor, você colocou as notas, que horário de ontem? À tarde? À noite? Eu coloquei domingo. Domingo à tarde eu coloquei, de quem já fez, tá? Tá. Quem tá devendo atividade vai estar sem nota lá, porque ainda eu preciso fechar. Por isso que eu tô falando, precisa entrar lá no Moodle e fazer a semana 2, 3 e 4, quem não fez ainda. Confere lá se enviou. Se vocês verem que vocês estão sem nota lá no portal do Galileu, é porque vocês deixaram de fazer alguma atividade e eu não fechei ainda. Então tem que ir lá no Moodle verificar se enviou as atividades, porque tem alunos que faz e esquece de enviar. Tá? Tem um monte dessa sala, um monte que não fizeram, que tá sem nota. Então, corre lá e faça, tá bom? Prof, eu enviei todas, eu fiz todas, mas só apareceu da primeira semana. Como assim? Eu fiz todas as provas, enviei todas elas, só apareceu da primeira semana. Aonde apareceu? No Galileu. No Galileu. Não, deixa eu explicar. Lá no portal Galileu, vai ter lá atividade 1. A atividade 1 é a média das 3 primeiras semanas. Agora vocês vão ter mais 3 semanas, semana 5, semana 6, semana 7. Aí vai ser a nota da atividade 2 do Galileu, tá? Aquela atividade 1 que aparece no Galileu é a média dessas 3 primeiras semanas. Entenderam? Ah, tá. Obrigada, prof. Tá? A atividade 2 lá do Galileu vai ser daqui 3 semanas, que vai ser a média das 3 próximas semanas. Entenderam? Então, não é porque vocês viram lá no Galileu atividade 1 que é da semana 1. Não é isso, não. É a média das 3 primeiras semanas, aquela atividade lá, tá? São coisas diferentes. Então, vamos lá, pessoal. Página 57 hoje. Vamos começar a aula. Eu vou deixar vocês no mudo e depois, de acordo com a explicação, se tiverem dúvidas, pode abrir o chat e perguntar, tá ok? Que página? 57. Obrigada. Todo mundo consegue visualizar a tela? Pessoal?
Então, vamos lá. Sim. Hoje nós vamos falar sobre equivalência de fração. Na apostila de vocês aí tem um laboratório de matemática, que é o caracol de frações. Então, lá no anexo, no final da apostila de vocês, vocês vão ter esse dominó de fração. Depois vocês vão recortar ele e brincar na casa de vocês, tá? Começa com essa peça que está aí e vai encaixando as outras. Como que vocês vão brincar com esse dominó? Tipo assim, ó, se você tem meio em forma de fração, você pode usar meio na forma de fração ou na forma de desenho. Por exemplo, olha aqui esse primeiro quadradinho aqui da sequência de vocês do dominó. Tá vendo Qual a aqui, ó? página que é? 57. Então, aqui, ó, tá vendo a primeira pecinha? Nós temos aqui um hexágono, que ele tá cortado ao meio, pintado metade dele, certo? Então, esse desenho aqui representa meio. Então, vocês podem colocar no caracol o desenho meio ou a fração meio, que é 1/2. Ok? Então, vai encaixando as peças. Por exemplo, 3/4. Vocês vão lá e pegam uma figura, por exemplo, essa daqui, ó. Vocês pegam lá a que foi pintado 3 partes de 4 que foi dividida, certo? E pega lá a figura 3/4 e pode encaixar com 3/4 de fração, certo? E assim sucessivamente até terminarem as peças. Aí é só para brincar mesmo e treinar as frações. Esse aqui é um laboratório que vocês irão fazer aí na casa de vocês, tá? Vocês vão recortar e ir encaixando as pecinhas até terminar o dominó, ok? Agora vamos lá. Observem aqui, nós temos três pizzas. Vamos considerar isso aqui 3 pizzas, porque hoje nós vamos falar em frações equivalentes, frações que têm mesmo tamanho, tá? Que têm o mesmo valor. Observem que aqui... Oi? A gente já aprendeu isso, mas eu já esqueci. Então, vamos relembrar hoje. Então, vamos lá. Aqui nós temos a primeira pizza que ela foi dividida ao meio. Então, eu tenho a fração representada ao meio. Aqui eu tenho uma fração, uma fração 2/4, que é uma pizza que foi dividida em 4 pedaços, onde eu consumi 2, ou seja, eu pintei 2 aqui. Então, eu tenho 2 partes de 4. Vamos lembrar a aula passada que o numerador, né, a parte pintada vai em cima e o denominador, que é a parte de números que foi dividido, vai embaixo, certo? Então, aqui nós temos 2/4, metade da pizza. Aqui, a pizza foi dividida em 6 pedaços, onde eu consumi 3. Então, observem que independente da quantidade de pedaços que eu cortar, eu vou estar sempre consumindo metade da minha pizza. Então, essas frações aqui, ela tem mesmo valor. Porque se eu pegar 2/4 e simplificar aqui por 2, eu vou chegar na fração meio. Se eu pegar 3/6 e simplificar por 3, eu vou chegar na fração inicial meio também. Então, elas têm mesmo valor, elas são frações equivalentes. Equivalente é a palavra originada do latim, formado pelo prefixo equi, que é igual, e pelo adjetivo valente, que vale. Então, igual ao que vale, significa igual ou mesmo valor, tá? Assim, as frações equivalentes possuem o mesmo valor e são escritas de maneiras diferentes. Vamos ver esses exemplos aqui, ó. Observem aqui, vamos imaginar que seja uma barra de chocolate, esse desenho aqui. Então, eu tenho uma barra de chocolate que foi dividida em 2 partes. Eu comi uma parte, metade dela, então representa a fração meio, certo? A mesma barra de chocolate, ela foi dividida aqui em 4 partes. Eu comi 2. Novamente, eu comi metade do chocolate, 2/4. Quando eu simplifico aqui por 2, ó. Deixa eu pegar uma canetinha aqui para mostrar para vocês que foi simplificada essa fração. Aqui, ó. Eu simplifiquei ela por 2. Opa, o mouse tá ruim. Simplifiquei por 2 e simplifiquei por 2 aqui. Então, ó, 2 dividido por 2 deu 1, 4 dividido por 2 deu 2. A mesma barra de chocolate embaixo, ela foi dividida em 8 partes e eu comi 4. Eu comi também metade da barra. Eu posso simplificar essa fração aqui, ó, por 4 e simplificar embaixo o denominador e o numerador por 4. Então, ó, 4 dividido por 4 dá 1 e 8 dividido por 4 dá 2. Observem que a fração é a mesma quando eu simplifico, ou seja,
todas essas frações têm o mesmo valor e o mesmo tamanho, ok? Isso significa o quê? Significa que são frações equivalentes, tá bom? Então, ó, vamos lá, ó, meio significa metade, 2/4 também significa metade, pois 4 partes consideram-se 2. Então, vamos lá, 4/8 também significa metade, porque 8 partes considerando 4 é a metade, certo? Ao multiplicar ou dividir o numerador pelo denominador de uma fração por meio do mesmo número diferente de zero, obtemos sempre uma fração equivalente a qualquer fração dada. Essa é a propriedade fundamental das frações. Então, vamos ver esses exemplos aqui, ó. Eu tinha lá 2/3. Se eu pegar e multiplicar o numerador e o denominador por o mesmo número, eu sempre vou obter uma fração equivalente. Então, sempre que eu multiplicar o numerador e o denominador por qualquer número que seja natural, eu posso escolher o 2, o 3, o 4, o 5, o 10, o 20, o 30, o 50, o 60, o 100. Se eu multiplicar o numerador e eu tenho que multiplicar o denominador também pelo mesmo número, tá? Então, aqui a gente vai ver por alguns números naturais. Então, vamos lá, ó. Aqui eu escolhi o 2. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Ó, observe que eu multipliquei em cima e embaixo pelo 2. Não pode ser por números diferentes, tem que ser números iguais, ok? Então, vamos lá. Ó. Então, 4/6 é equivalente a 2/3. Por quê? Porque eu multipliquei o numerador e o denominador por 2 e obtive a fração equivalente. São frações que têm mesmo tamanho. Observem aqui, ó. Se eu pegar aqui e dividir por 2, ó, e aqui dividir por 2, é o inverso da multiplicação, é a divisão. 4 dividido por 2 dá 2, e 6 dividido por 2 dá 3, tá vendo que é o inverso? Então, eu tanto posso ter uma fração maior, simplificar e chegar numa fração menor, quanto eu posso ter uma menor, multiplicar e achar uma maior, tá? Então, para achar frações equivalentes, eu posso fazer esse processo aqui. Vamos ver o próximo aqui. Então, eu tenho 5 vezes 3, 15. E 8 vezes 3, 24. Então, 15 sobre 24avos é igual a 5/8. Porque se eu simplificar o 15 e o 24 por 3, eu vou chegar em 5/8. Certo? Aqui eu tenho a fração 5 sobre 35avos. Quando eu divido, ó, tá vendo que ela é uma fração grande. Eu posso dividi-la, ó, 5 dividido por 5 dá 1, e 35 dividido por 5 dá 7. Ou seja, 1/7 é igual a 5 sobre 35avos. Porque se eu pegar aqui e multiplicar 1 vezes 5 dá 5, e 7 vezes 5 dá 35. Tá vendo que eu tô fazendo o inverso? Fiz a divisão, se eu fazer o inverso, que é a multiplicação, eu chego na fração inicial. Observe aqui que eu tenho a fração 22 sobre 33. Se eu pego 22 e divido por 11, vai dar 2. Se eu pego 33 e divido por 11, dá 3. Se eu fizer o inverso, 2 vezes 11, 22. 3 vezes 11, 33. Pessoal, dúvida em como achar uma fração equivalente aqui? Todo mundo entendeu? Se tiver alguém com dúvida, abre o microfone aí e pergunta. Oi? A Camille, eu não entendi direito. Você pode explicar de novo? Posso. Então, vamos lá. Fração equivalente, Camille, é eu pegar o meu numerador e o denominador e multiplicar por qualquer número. Se eu quiser achar uma fração equivalente, eu posso escolher qualquer número natural. Por exemplo, se eu escolhesse, vamos lá, se eu pego a fração, vou colocar aqui, ó, 2/3, tá? E eu quero achar uma fração equivalente a ela. Eu posso escolher o 2, eu posso escolher o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o número que eu quiser. Então, vamos supor que eu escolhi o 10. Então, vamos lá. Eu vou ter que multiplicar em cima por 10 e embaixo por 10. Ó. Então, ó, ficou lá 2 vezes 10, 20. Embaixo, 3 vezes 10, 30. Então, eu posso dizer que 20 sobre 30avos é igual a 2/3. Por quê? Porque eu fiz uma multiplicação do numerador e o denominador pelo mesmo número natural. Isso significa que eu vou obter uma fração equivalente. E fração equivalente é uma fração que tem o mesmo valor da original. Agora, observe aqui, ó, se eu simplificar essa fração aqui por 10, ó, que eu estou fazendo o inverso da multiplicação, que é a divisão, eu vou obter lá, ó, 20 dividido por 10, que dá 2.
E 30 dividido por 10 dá 3. Cheguei na minha fração original, 2/3. Tudo bem, Camille? Entendeu agora? Sim, Pro, obrigada. Pronto, tem Entendeu? duas perguntas. Pergunte. Primeira, quando que eu vou saber se eu vou dividir ou se eu vou multiplicar? Olha aqui, se você tiver já uma fração irredutível, você vai pensar assim, bom, eu não consigo, por exemplo, 2/3. Eu não consigo dividir, eu não tenho nenhuma tabuada em que eu tenho 2 e o 3 ao mesmo tempo. Agora eu vou olhar lá, ó, 5 sobre 35. Tem alguma tabuada que eu tenho 5 e o 35 ao mesmo tempo? Tem a do 5, então dá para eu simplificar essa fração. Simplifico por 5, obtenho uma fração equivalente menor. Certo? Pronto, a outra pergunta. E como? Tipo, 1/6? 1/6 é uma fração já irredutível. Eu não tenho nenhuma tabuada que eu consigo simplificar aqui e obter uma fração menor do que essa. Eu posso multiplicar, por exemplo, por 2 em cima e por 2 embaixo e obter uma fração equivalente. 1 vezes 2 dá 2 e 6 vezes 2 dá 12. Então, 2 sobre 12 avos é igual a 1/6. Porque aqui, quando eu simplifico por 2, eu obtenho 1/6, tá? Tá bom, obrigado. Vamos lá, agora demonstre os seus conhecimentos. Eu vou dar um tempinho para vocês acharem duas frações equivalentes aí, para cada uma inicial. Pode começar. Deixa eu explicar aqui, por exemplo, uma. Ó. Por exemplo, se eu tenho 1/5, como é que eu vou achar duas frações equivalentes a ela? Então, eu posso começar pelo 2. 1 vezes 2 dá 2. E 5 vezes 2 vai dar 10. Então, já achei a primeira, 2 sobre 10. Agora, eu vou achar a segunda. Eu posso pegar o 1 e multiplicar por 3, que vai dar 3. E aí, embaixo, eu pego o 5. 5 vezes 3, 15. Pronto. Ó, achei duas frações equivalentes. 1/5, 2 décimos e 3 quinzeavos. Primeiro eu multipliquei por 2, depois eu multipliquei por 3. Quando eu multiplico o numerador, eu tenho que multiplicar automaticamente o denominador pelo mesmo número, tá? Não pode ser números diferentes. Então, eu acho a primeira fração equivalente, depois eu multiplico por um outro número, poderia ser 6, poderia ser 7, poderia ser 8, qualquer um. Eu acharia uma segunda fração equivalente. Então, agora eu vou dar um tempinho aí, eu quero que vocês abram as câmeras, que eu quero ver quem é que está fazendo. E vocês vão achar para mim aí pelo menos duas frações equivalentes no Demonstre Seu Conhecimento. Pode fazer a questão 1. Professora, Oi? ontem eu vi o vídeo, né, que você pediu, aí eu já fiz essa questão. Ótimo, maravilha. Você entendeu? Sim, entendi. Você está com dúvidas? Não? Não. Então, ótimo. Vamos esperar os colegas fazerem agora para a gente fazer a correção junto. Vamos lá. 5 minutinhos, vamos lá. Você já fez todos? Por isso que eu falei que é muito Sim, até importante. 6.3. Ótimo. Por isso que eu falei para vocês que é muito importante vocês assistirem aqueles vídeos lá, que aí vocês já chegam aqui com a lição pronta. Só vem tirar as dúvidas. É muito importante, ajuda muito aqueles videozinhos. Oi? Pode repetir o número? Não. Não, porque vai dar a mesma fração se você repetir o número. Verdade. Tem que ser número. Pode escolher o 2, o 3, o 7, o 8 para multiplicar. Sempre vai dar uma fração equivalente.
Já fez, Luna? Prof, falta só os últimos 3, peraí. Vamos lá, então, pessoal. Peraí, prof, tá na última. Peraí, prof, tá na última. Então, vamos. Vamos fazer a correção, ver se vocês acertaram. Pode ir, prof. Então, vamos lá. Observem aqui, ó, deixa eu pegar uma canetinha. Vamos lá. Então, na primeira, ó, eu tenho 1/3, tá? Se eu, ó, observem que eu obtive a fração 2/6 e 3/9. Isso significa o quê? Que eu multipliquei a primeira por 2, tá? Ó, 3 vezes 2 deu 6 e 1 vezes 2 deu 2. E a segunda eu multipliquei por 3, ó. 1 vezes 3 deu 3 e 3 vezes 3 deu 9. Então, eu obtive a fração 2/6 e 3/9. Agora, aqui embaixo, eu tinha a fração 2/5. Eu obtive a fração 4/10. O que que eu fiz? Multipliquei por 2 e obtive a fração 4. E embaixo, multipliquei 5 vezes 2, 10. Então, ficou a fração 4/10, tá? E aí, como que eu obtive aqui o número 6? Multipliquei o 2 vezes 3, que deu 6. E 5 vezes 3, que deu 15, certo? E embaixo, 1 vezes 2 deu 2, 4 vezes 2, 8. Depois, 1 vezes 3 deu 3 e 4 vezes 3 deu 12. Então, 2/8 e 3/12. Pessoal, se vocês multiplicaram por qualquer outro número, tanto vai estar correto do mesmo jeito, tá? Pode multiplicar por qualquer um. Aqui, eu estou dando exemplo com os dois primeiros, com 2 e com 3. Poderia ter multiplicado por 5, por 10, por 15, por qual número vocês quisessem, desde que fizesse a multiplicação corretamente, ok? Então, vamos lá. Aqui multipliquei por 2 também, ó. 1 vezes 2 deu 2 e 4 vezes 2 deu 8. Então, 2/8. Aqui, 1 vezes 3 deu 3 e 4 vezes 3 deu 12. Na letra D, 1 vezes 2 deu 2 e 5 vezes 2, 10. Depois por 3, 1 vezes 3, 3 e 5 vezes 3, 15. Então, 3/15. As duas frações equivalentes. 3/4, multipliquei por 3, perdão, por 2. 3 vezes 2, 6 e 4 vezes 2, 8. Depois por 3, 3 vezes 3, 9, 4 vezes 3, 12. Então, duas frações equivalentes. Aqui embaixo, 5 vezes 2, 10. 6 vezes 2, 12. 10/12. Agora, por 4, tá vendo? Aqui não foi por 3, ó, foi por 4. Ó. 5 vezes 4 deu 20. E embaixo, 6 vezes 4, 24. Tudo bem?
Então, observem que eu posso pular número? Posso. Precisa ser número seguido um do outro? Não. Então, vocês podem usar o número que vocês quiserem. Não necessariamente multiplicar por 2 e depois ter que multiplicar por 3. Pode multiplicar por 2, pode multiplicar por 7, por 10, por o número que vocês quiserem. Sempre vocês obterão fração equivalente, independente do número que vocês forem multiplicar. Entenderam? Entenderam ou estão com dúvidas? Vamos ver esse aqui, ó. Esse aqui eu peguei, ó, 3 vezes 3, que deu 9, 2 vezes 3, 6. Depois, 3 vezes 6, que deu 18, e 2 vezes 6, que deu 12. Então, viram que aqui primeiro eu multipliquei por 3 e depois por 6? Então, não precisa ser número seguido, tá? Agora, vamos para o próximo. 4 vezes 2, 8, 3 vezes 2, 6. 4 vezes 7, 28 e 3 vezes 7, 21. Então, lembre-se, se eu multipliquei o numerador por 7, tenho que multiplicar o denominador por 7 também, tá? Não pode mudar o número. Aqui, 5 vezes 2, 10, 2 vezes 2, 4. 5 vezes 5, 25 e 2 vezes 5, 10. Frações equivalentes. Pessoal, agora... Oi? Sabe o que a inteligência que fez? De vez ela somar o segundo tipo, eu fiz tipo H. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 2, 6. De vez eu somar, aí do lado fiz vezes 10. De vez eu somar 10 vezes 4, eu fiz 10 vezes 8 e 6 vezes 10. Em todos. Ah, não acredito. Nossa, suma É sempre o primeiro que você multiplica, tá? Oi? Alguém falou alguma coisa? Não? Então, vamos ver a questão 2, ó. A questão 2 é o seguinte. Observe que embaixo eu obtive quanto aqui, ó? 90. Então, eu multipliquei 9 vezes quanto para dar 90? Quem sabe me dizer? 10. 10. Isso, 10. Se eu multipliquei o 9 por 10 aqui embaixo, eu vou ter que multiplicar o 4 lá em cima. Então, o 4 eu vou ter que multiplicar por 10 também, ó. Então, 4 vezes 10 dá quanto? 40. Então, dentro desse quadradinho aqui, vocês vão colocar o número 40, certo? Vamos lá. Na questão B. Olha, que agora a fração é menor, significa que eu dividi, não é? E não multipliquei, agora eu dividi. Para que eu tenha 3, eu dividi 18 por quanto? Quem sabe me dizer? Por 3, não. Por 6. Por 6, isso, por 6. Muito bem, ó. 18 dividido por 6 vai dar 3. Embaixo, 24 dividido por 6 vai dar quanto? Vai dar 4. 4. Então, aqui eu tenho a fração 3/4. Vamos lá, agora eu vou deixar um tempinho para vocês fazerem aí a letra C até a F. Vai lá, rapidinho. Um minutinho. Terminando, me avisem. Acabei. Acabei. Então, vamos lá. Vamos lá. Agora eu tenho aqui, eu tenho embaixo, eu tenho 50. Eu multipliquei o 10 por quanto para obter 50 aqui? Quem sabe me dizer? 7. Oi, não. 10 vezes quanto dá 50? 5. Isso, 5. 5. Aí vamos supor que agora eu multipliquei por 5 para obter 50 embaixo, certo? Aí eu tenho que pensar em cima, ó.
Se eu tinha um número aqui que eu multipliquei por 50, que número que era esse? Quer dizer, que eu multipliquei por 5 aqui para dar 35. 7, Isso, 7. número 7, ó. 7 vezes 5 deu 35 e 10 vezes 5 deu 50. Então, aqui dentro desse quadradinho, eu vou colocar o número 7. Agora, vamos para a letra D. Olha aqui, eu tinha 15. Para eu obter 75, eu multipliquei por quanto aqui? 5. Por 5, ó. 5 vezes 15 deu 75. E 3 vezes 5 vai dar quanto? Ó, 3 vezes 5 vai dar 15, que é o que vocês vão colocar dentro do quadradinho aí. Agora, aqui embaixo, observe que eu tinha uma fração e vou obter uma fração menor. Então, eu dividi essa fração por qual número aqui para obter 4 embaixo? Quem sabe me dizer? Vamos lá, pessoal. Eu dividi o 8 por quanto para obter 4? Ou 4... 2. Dividir por 2. 2. Isso, dividir por 2. Se eu dividir por 2 embaixo, eu tenho que dividir por 2 em cima. 6 dividido por 2, ó, dá 3. Então, deu a fração 3/4. Agora aqui, eu tinha 2. Para eu obter 4, eu multipliquei por quanto? 2. Por 2. Se eu multipliquei por 2 em cima, eu tenho que multiplicar por 2 embaixo, certo? E 7 vezes 2 é igual a? 14. 14. Então, 14 dentro do quadradinho aí. Agora, vamos ver essa daqui, ó. Aqui eu tenho um cachorrinho. Opa! Aqui eu tenho um cachorrinho desenhado dentro do quadriculado. Tá pedindo aqui para representar a fração na malha que foi ocupada pela figura. Então, primeira coisa, eu vou ter que contar quantos quadradinhos eu tenho aí. É fácil, né? 6. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 por 10 é só eu multiplicar 10 vezes 10 que eu tenho 100, certo? Agora, quantos quadradinhos foram pintados aí dentro? 45. Não. 46. Isso, 46. Então, a figura que representa a malha ocupada pela figura é a 46 centésimos. Então, eu tenho 46 pintados e 100 quadradinhos que eu tinha no total dividido aí. Então, parte consumida, parte dividida. Agora, na questão B, ele está mandando escrever uma fração equivalente a essa com denominador 50, ó. Então, eu tenho que escrever uma fração equivalente a essa com denominador 50. Então, vamos lá. Eu tinha o 100 como denominador. Eu passei a ter ele como 50. O que que eu fiz aqui? Eu dividi o 100 por quanto para obter 50? Quem sabe me dizer? 2. Isso, por 2, ó. 100 dividido 46 vezes 2, 23. isso, em cima. Fica 23. Isso, ó. 46 dividido por 2 dá 23. Então, a fração com denominador 50 é 23 sobre 50, porque eu peguei e simplifiquei a fração para obter essa outra menor aqui, certo? Entendido? Sim. Então, 23 sobre 50. Eu peguei o 46 sobre 100, dividi por 2 e obtive essa fração aqui, certo? Agora, é possível escrever outras frações equivalentes a essa primeira? Sim, né? Várias. Se eu agora pegar essa fração 46 e multiplicar por 2, eu vou ter uma outra fração equivalente. Se eu multiplicar por 3, uma outra. Se eu multiplicar por 7, uma outra. Se eu multiplicar por 10, uma outra. E assim sucessivamente. Então, aqui eu posso escrever infinitas situações, tá? Então, não tem como a gente dizer quantas, porque são infinitas. Agora, vamos lá. Represente a fração da malha que não foi ocupada pela figura. Bom, se eu ocupei 46 com o desenho e tinha 100, quantos quadradinhos ficaram em brancos aqui? Quem sabe me dizer? 54. Isso, 54. Então, a fração que representa a malha não ocupada vai ser os quadradinhos de brancos que não foram usados, que eu tenho 54 de 100, certo? Então, a fração que representa aí a área que não foi ocupada é 54 centésimos, certo?
Agora, escreva uma fração equivalente a essa com denominador 50. Então, eu vou pegar lá a 27, fração... 50 avos. Então, ó, eu vou pegar lá a fração 54 sobre 100, né? Vou simplificar aqui por 2 e simplificar aqui por 2, ó. Metade de 54, 27. E metade de 100, 50. Então, ficou 27, 50 avos, certo? Agora, vamos ver essa daqui, ó. Rodrigo comprou uma torta de frango e Marcelo uma de atum. Ao dividirem os lanches para comer, fizeram o seguinte. Rodrigo comeu 2/3 de seu lanche e o Marcelo 4/6 do seu. Levando-se em conta que as tortas têm o mesmo tamanho e foram divididas em partes iguais, responda. Faça a representação da fração que Rodrigo comeu através do esquema abaixo. Então, vamos lá. Aqui, ele fez uma pizza retangular, tá? Não é redonda essa pizza dele, essa torta. Mas tudo bem, vamos lá. Então, eu tenho que representar essa figura aqui, ó. Vocês só têm essas duas aqui, não é? Aí na apostila de vocês. Então, o que que vocês vão fazer? Vocês vão pegar e dividir, ó, esse desenho aí de vocês em 3 partes. Porque ele comeu quanto aqui, ó? Ele dividiu em 3 e comeu 2 partes, certo? Então, eu vou pintar 2 partes que ele comeu e sobrou uma. Então, ele comeu a fração 2/3. Agora, o Marcelo, ele dividiu a pizza, a torta em 6 pedaços, ó. Então, venho aqui e divido em 6. Opa! É melhor aqui do lado que já tá dividido, ó. Então, ó, dividiu 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. E ele comeu quantas? Ele comeu 4. Então, eu pintei, ó, as 4 partes que ele comeu. Então, ele comeu 4 partes de 6. Agora, eu pergunto para vocês, qual deles comeu mais? Quem sabe me dizer? Os dois comeram a mesma coisa. Os dois comeram a mesma coisa. Por quê? Porque 2/3, ó, é igual a 4/6. Por que que é igual? Porque eu fiz a multiplicação aqui, ó. 2 vezes 2 deu 4. E 3 vezes 2 deu 6. Então, 4/6 é igual a 2/3, ou seja, tem mesmo tamanho, mesmo valor, certo? Agora, a questão 5, pessoal. Aqui tá falando assim, ó. Sabendo que a hora tem 60 minutos, observe os relógios a seguir e escreva a fração equivalente aos minutos em relação à hora e uma fração equivalente em cada item. Então, vamos olhar a letrinha A aqui, ó. O ponteiro maior é o que indica minutos, não é? E o ponteiro menor é o que indica horas, não é, pessoal? Certo? Todo mundo sabe disso? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, eu tenho 10 minutos de 60, que é 1 hora. Então, eu vou lá, vou escrever, ó, 10 minutos de 60. E uma fração equivalente a essa. Ou eu posso multiplicar o 10, ou eu posso dividir, porque os dois são divisores de 10 aqui, de 2, porque é número par, tá? Então, nesse primeiro aqui, o que foi feito? Foi, ó, peguei lá, ó, 10 minutos, porque tá indicando, ó, 10 minutos de 60. Aí, eu vim aqui e simplifiquei essa fração por 2. 60 dividido por 2 deu 30 e 10 dividido por 2 deu 50. Eu poderia ter escrito uma outra fração. Eu poderia pegar o 10 vezes 2 seria 20. E 60 vezes 2 seria 120. Poderia ter escrito essa fração aqui? Poderia. Então, cada um vai escrever a fração equivalente que vocês quiserem agora. Entendido? Olha a letra C. O ponteiro tá marcando aqui, ó, 45 minutos. Ó. Então, cada tracinho desse é assim, ó. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Então, ele tá marcando 45 minutos de 60. O que que ele fez aqui? Ele simplificou essa fração aqui por quanto? Por 15. Pegou lá o 45 por 15 e dividiu por 3. E aqui ele pegou o 60, dividiu por 15 e deu 4. Pessoal, eu poderia ter dividido por 3, daria 15,
o 60 dividido por 3 daria 20, que daria uma outra fração equivalente também. Então, aqui, vocês escolhem o que vocês quiserem. Vamos lá. Oi? Eu não entendi. Eu não entendi. Você pode falar mais uma vez? É que você fala muito rápido. Ó, então, vamos lá. Observe aqui na letra C. Eu tenho o ponteiro do minuto. Ele está marcando 45 minutos no relógio, não é? Então, ele está mandando escrever em relação a 60 minutos a fração no enunciado. Então, eu vou pegar lá o 45 e dividir por 60, que é 1 hora, certo? Então, essa fração é que o meu relógio está marcando. Agora, ele quer que você escreva uma fração equivalente. Aqui, você pode escrever a fração que você quiser. Se você quiser simplificar aqui por 3, por exemplo, ó, 45 dividido por 3, vai dar 15. E se você quiser simplificar aqui por 3, ó, 60 dividido por 3, vai dar 20. Pronto, escrevi uma fração equivalente. Ou eu posso escrever igual está aqui na minha resposta, ó, 40 dividido por 15 dá 3, e 60 dividido por 15 dá 4. Tá? Então, eu posso escrever a fração equivalente que eu quiser. Por exemplo, aqui na letra C, ó, o relógio está marcando, ó, 5, 10, 15, 20 e 25. Está marcando 25 minutos aqui, certo? Então, eu vou pegar 25 sobre 100 e achar uma fração equivalente a ela. Certo? Sim, exato. Então, vamos lá. Agora, eu quero que vocês façam aí a B, a D, a B e a D. Vamos ver se vocês entenderam. Rapidinho. Ô, Pro, já fiz. Já fez? Que ótimo. Ô, Fran, Oi. na letra B, ali poderia dividir por 5? Pode. Pode, deve. Dividir por 5. Pode achar a fração equivalente que vocês quiserem. E aí, fizeram? Sim, professor. Podemos fazer a correção? Vamos lá, ó. Então, vamos lá, ó. Então, aqui o relógio está marcando 25, né? Então, vamos lá, ó. 25 de 60. Aqui, eu posso, como os dois terminados em 0, eu posso simplificar por 5, ó. 25 dividido por 5, ó, vai dar 5. E 60 dividido por 5 dá 12. Eu poderia também ter multiplicado por 2. Ficaria 25 vezes 2 daria 50, 60 vezes 2 daria 120. Também estaria correto, tá? Então, tem infinitas possibilidades aqui, tá? Essa daqui é um exemplo que foi dado, mas poderia escrever infinitas frações equivalentes. Agora, olha aqui, o relógio do ponteiro do minuto está marcando 30. Então, eu tenho aqui 30 minutos em relação a 60, certo? Aqui, eu poderia simplificar por 2, simplificar por 5, simplificar por 15, poderia multiplicar por 2, multiplicar por 3, fica a critério de vocês. Na resposta do livro, tá lá, ó, 30 dividido por 30, que deu 1. E 60 dividido por 30, que deu 2, ou seja, metade. Então, aqui meia hora, é metade de meia hora, por isso que a fração, ele colocou a equivalência de meia, a fração meio, e que representa metade de uma hora aqui de 30 minutos, certo? Bom, vai ficar para vocês tarefinha 24 aí para fazer em casa, para treinar as frações equivalentes de hoje.
E quem quiser fazer já agora a semana 5 lá no Moodle, depois da tarefa, pode entrar lá e fazer, tudo bem? Dúvida, pessoal? Se tiverem dúvida, manda para mim lá na Agenda Edu, tá bom? Fran, no comecinho eu tava com um pouquinho de dúvida, mas agora eu já entendi tudo. Que ótimo. Maravilha. A matéria até que é bem simples. A matéria é bem simples. Ô, pessoal, sabe que, ó, de novo eu vou falar, assistam aqueles links lá da semana do roteiro, aquilo ajuda muito tirar dúvida, tá? Ajuda bastante vocês assistirem antes das aulas aqueles vídeos lá, tá bom? E quem não fez a tarefa, a semana 2, semana 3, semana 4 ainda, tem gente que não fez, corre para fazer para eu poder fechar a nota de vocês, senão vocês vão ficar sem a primeira nota, hein? Porque eu preciso pôr lá no Portal Galileu, tá bom? Beijo para vocês, até a próxima aula. Não esqueçam de fazer as atividades, hein? Tchau, tchau.